Bom, mais uma vez, então é um prazer estarmos aqui e hoje eu gostaria de trazer para vocês é, essa questão, né, dos três pilares da comunicação na pediatria. Esse assunto, ele é bastante vasto, né, na literatura e a gente tem algumas formas, algumas estratégias publicadas de como a comunicação de notícias difíceis pode acontecer no nosso dia a dia. E depois de muito estudo, né, de muita procura, de estudar muito, vários aspectos da comunicação, não só estratégias que a gente pode usar, protocolos que a gente pode fazer, estudar um pouco mais de como que nós, como seres que somos, impelidos a essa comunicação, como uma conexão humana, como é que ela pode, que fenômeno é esse que a gente pode, na nossa prática, transformar em cuidado? Então, tudo que está aqui é resultado aí de muito estudo, de experiência, de todas nós e que nós vamos trazer aqui para que faça sentido para que vocês possam utilizar na prática e para que vocês possam transformar essa comunicação realmente num cuidado individualizado, a criança, a família nesse momento tão difícil da vida dessas pessoas. E aí nós colocamos aqui como esses pilares que são a base de sustentação dessa comunicação. E para isso eu queria dividir com vocês algo que eu vivi alguns anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, quando eu estava na minha atuação como oncologista pediátrica e tinha um paciente de 5 anos que na época era portador de leucemia, linfóide aguda, estava em tratamento, e era uma criança que eu me vinculei muito. Nós oncologistas, né, nós temos esse privilégio de passar bastante tempo com essas famílias e com essas crianças durante o tratamento e a gente se vincula. E eu me vinculei muito a essa criança. Então era uma alegria encontrar essa criança, mesmo sabendo que tinha sofrimento ali, que tinha dias que não eram bons. E esse vínculo foi se fortalecendo cada vez mais. E era difícil conversar, às vezes, com essa família, com essa criança, quando as coisas não estavam muito bem, né? Então, quando um exame não vinha, do jeito que a gente gostaria, ou quando a gente atrasava a quimioterapia, seja por qualquer motivo, seja porque fez febre, seja porque os exames não estavam bons. E em certo momento dessa trajetória de doença, essa criança tem uma progressão, tem uma recidiva no finalzinho do tratamento e tem uma progressão de doença. E aí, nesse momento, na condição que ele se encontrava, era muito difícil ele alcançar uma cura, né? Assim, uma porcentagem de cura. Essa criança ia passar por inúmeros quimioterápicos e tratamentos muito mais invasivos do que havia sido até então. E isso me causou bastante impacto emocional. E eu não conseguia conversar com essa criança nesse sentido de dizer a ela, né, tudo isso que ia acontecer. E ela sentia, essa criança sentia no corpo que algo estava diferente, sentia no ar, sentia olhando para os pais que alguma coisa estava diferente. E aí eu trouxe essa ilustração, é, tentando imaginar esse dia, especificamente, que isso aconteceu. Eu entrei no quarto, essa criança estava internada. Eu entrei no quarto e ela estava com uma carinha assim, parecida com essa desse desenho, dessa pintura. E cheguei para examinar e essa criança vira para mim e fala. Ela me chamava, né, de um certo apelido, mas como se fosse tia, né? Então, tia, eu vou melhorar? E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu parei, eu travei, porque dentro de mim, primeiro que muitas emoções vieram, muitas. A primeira delas foi tristeza, porque quando ela fez essa pergunta para mim, imediatamente eu pensei, não, não vai melhorar. Do que tá, não vai melhorar. E aí me veio isso, por quê com essa criança? Por que com essa família? Por que dessa forma? E aí a tristeza, né, tomou conta e logo depois veio a insegurança. Insegurança de, tá, como é que eu vou dizer isso para ela?
O que é que eu vou responder para essa criança? É, será que realmente eu estou fazendo tudo o que é possível do ponto de vista de tratamento, de opções, né? E aí me veio o medo, um medo enorme de perder essa criança como, né, minha paciente, o medo de estar fazendo alguma coisa errado, o medo de falar alguma coisa que iria destruir aquele momento ou destruir a esperança ou deixar essa criança impactada emocionalmente a ponto de eu não conseguir ajudá-la, acolher. E aí me veio raiva. Raiva de um monte de coisa, raiva da doença, raiva, frustração de não poder, de repente, proporcionar para essa criança. E aí, raiva de um monte de coisas ali acontecendo, de injustiças. E aí eu me perdi nesses sentimentos, eu me perdi nessas emoções e tentei, naquele momento, respirar para poder deixar essas emoções acontecerem para eu poder pensar. E aí no meu pensamento vinha: o que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Essa pergunta que ela me fez, que é uma pergunta simples, né? Será que eu vou melhorar? Será que eu vou provocar mais dor com a minha resposta? Será que eu falo a verdade? Será que eu omito alguma informação? Será que eu falo com o pai e a mãe primeiro? Será que eu vou tirar a esperança dessa criança? E o que que acontece se eu tirar a esperança? E o que que acontece se eu não falar? Então, eu trago aqui para vocês uma situação que eu tenho certeza que todos nós já vivemos em algum momento, né, da nossa atuação. E como é que a gente fica? Como é que a gente se comunica? O que que acontece para que nós consigamos manter, né, o nosso pensamento, manter a nossa calma e informar, né, com uma informação que essa criança entenda e que essa família entenda, e ao mesmo tempo acolher, estar ali presente de uma forma inteira, plena, compassiva. E aí eu trago essa foto porque existe um caminho, que não necessariamente ele é único e reto. Existe um caminho. E esse caminho vem pela pelas ferramentas. O que transforma esta comunicação, que eu acabei de dizer para vocês, uma vivência que eu tive dentro da minha atuação, foi as ferramentas. São o que transformou, o que transforma essa comunicação são essas ferramentas que nós temos. E quais são essas ferramentas? É esse o objetivo dessa conversa, é trazer essas ferramentas à nossa consciência, para que a gente possa reconhecer e possa transformar essa comunicação. E aí, o caminho possível, nós aqui fizemos essa figura, né, para que fique gravado na mente. A gente grava muito mais com figuras, né? A gente faz associações melhores, que são esses três pilares. E esses três pilares, eles são formados pelo conhecimento, como o primeiro pilar, a sensibilidade, como o segundo pilar, e a parceria, como o terceiro pilar. E aí eu vou trazer alguns elementos dentro desses três domínios que vão fazer com que nós tenhamos essas ferramentas, e aí a gente não precisa ficar focado, né, em protocolos ou em passo a passo, e sim entender esse universo, do que é que está acontecendo ali, para que eu possa utilizar essas ferramentas para me ajudar nessa comunicação. E aí eu queria que vocês pegassem o celular de vocês nesse momento e a gente vai ver essas respostas aqui ao vivo. E eu queria fazer essa pergunta para vocês: quem vocês acham que neste cenário que eu acabei de dizer para vocês, de uma notícia difícil, deve ser o principal protagonista na comunicação de uma notícia difícil, nesse cenário da pediatria? Então, peguem o celular, façam esse QR Code, ele vai levar, né, a uma pesquisa, e aí eu queria que vocês fizessem para a gente olhar, porque no final, né, dessa aula, desse encontro, a resposta vai vir. E aí eu queria muito que vocês dividissem isso com a gente, porque isso é fundamental para que a gente possa entender esse processo, né, de
dessa comunicação. Então, eu vou aguardar um pouquinho, porque as pessoas ainda estão respondendo, e aproveitem, né, para gente, porque isso é muito importante, essa interação, para que a gente possa trazer esse conteúdo para vocês, de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com vocês. é, Vivem, pensam, de acordo com o que vocês vivenciam dentro da prática de vocês. Então, pensem na prática, né? Quando vocês estão lá com o paciente, com a família, né? Qual é o protagonista? Quem deve ser o protagonista dessa interação, né? Dessa comunicação? Pensando que a criança é a portadora, né, da doença e ela que vai viver toda essa trajetória, a família também de uma forma indireta, mas que vai viver, e o profissional da saúde sendo esse elo, né, entre esses personagens dentro desse cenário. É, eu vou esperar só mais um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo projetar isso aqui para vocês. Eu vou só sair dessa apresentação para eu mostrar para vocês e dividir com vocês os resultados. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que sim, né? Então, o que que Sim, pode. a gente está vendo aqui, né? Então, nós temos aí todos, como sendo aí alguma porcentagem um pouquinho maior, profissionais da saúde vindo em segundo lugar, a criança vindo em terceiro lugar aí, e a família em quarto lugar. Ninguém está na dúvida de quem seja o protagonista dessa, né, desse cenário. Muito bom, gente. Então, eu vou voltar aqui para nossa apresentação. Vamos lá. Então, voltando, e aí, então, no final dessa conversa, a gente vai entender de quem é o protagonismo de tudo isso. Bom, quando a gente pensa, então, nesses três, né, nesses três pilares, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o primeiro pilar, que é o conhecimento. Então, nesse domínio do conhecimento, o que que ele nos traz e o que que nós temos de ferramentas? A gente precisa lembrar que dentro desse domínio, para que essa comunicação aconteça, e para que a gente tenha, né, este conhecimento, a gente precisa lembrar que essa comunicação ela é feita nessa tríade, nesse triângulo, onde a criança está lá na ponta, lá em cima, e na base encontra a família e o profissional da saúde. Eu lembro a vocês que o triângulo é a forma geométrica mais estável que existe. Então, se esse triângulo ele não está com essa base e com essas arestas aí muito bem construídas, essa figura de geométrica ela não se mantém estável. Então eu preciso que é, aspectos dessas três pontas aí desse triângulo sejam levadas em conta quando eu estou nessa comunicação. Então, nós vamos falar um pouquinho desses três personagens aí, tanto a criança, a família e o profissional da saúde, trazendo um pouco do conhecimento deste fenômeno da comunicação. Então, quando a gente fala em notícia difícil, existem, né, na verdade, várias definições do que seja uma notícia difícil, vários autores já publicaram sobre o que é uma notícia difícil. Para resumir, é qualquer informação que quebra uma expectativa de alguém. Seja ela essa expectativa em relação à sua saúde, à sua integridade emocional, aos seus sonhos, aos seus valores, às suas preferências, e que de alguma forma isso dá menos opções para a pessoa referentes a isso, a essa quebra de expectativa. Então, quando existe isso, existe todo um mecanismo, todo um fenômeno cerebral, corporal, né, que acontece quando a gente tem essa informação. E para isso, para que a gente
dê essa informação, e é muito mais do que dar uma informação, é esse fenômeno onde essa informação vai causar uma reação emocional no outro por causa dessa quebra de expectativa, vai haver uma ação do outro, ou seja, ele vai nos dizer o que é que ele entendeu dessa informação, o que é que ele processou, o que é que ele sentiu. Então, isso é uma via de mão dupla. Para isso, a gente precisa de duas coisas básicas: habilidades técnicas e a interação social. Por isso é que a comunicação de uma notícia difícil, ela passa pela nossa comunicação interpessoal. A forma como nós nos comunicamos com as pessoas da nossa vida, não só da parte profissional, da parte pessoal, ela é a mesma da forma como que nós comunicamos no cenário profissional, porque nós precisamos de habilidades socioemocionais e nós precisamos entender as nossas emoções para saber como é que a gente vai dar essa informação. Então, essas habilidades técnicas, nós vamos ver que a gente precisa do conhecimento desse fenômeno e de habilidades para noticiar e dessa outra parte de como nós nos colocamos no mundo, como nós nos sentimos e qual é a nossa função ali, né, socialmente. Então, nós acabamos sendo mediadores dessas relações. E é uma relação que não é uma relação de vida, de amigos, né, de esposa e marido, de mãe e filho, de pai e mãe, enfim. São relações aonde eu tenho alguém que está sofrendo muito por uma doença, né, num cenário de uma quebra de expectativa muito grande. E aí, a função desta comunicação, ela passa por esses três domínios. Ela é informativa, expressiva e diretiva. Ela é informativa por quê? Porque ela tem a função de avaliar esta informação. Então, eu preciso dessa linguagem adequada, e não só a linguagem falada, a linguagem corporal também, para que esta mensagem chegue até o receptor, né, a criança, a família, e eles consigam entender esta mensagem para que eles tomem decisões, para que eles entendam o que está acontecendo. Ela é expressiva, por quê? Porque é através desta expressão que nós vamos comunicar os sentimentos e as emoções do que está acontecendo. Porque essa informação também nos altera. E ela é diretiva por quê? Porque o objetivo é induzir a uma ação. Seja essa ação reflexiva, seja essa ação tomando uma decisão. Tá? Então é importante a gente entender que tem essas dimensões dentro de uma comunicação para que eu consiga entender o que é que está acontecendo ali com tanto com a criança, quanto com a família, quanto conosco também. E aí, para isso, nós precisamos de habilidades. E essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Então, não é dom comunicar bem, é o desenvolvimento dessas habilidades. A escutativa não é só escutar o que o outro está dizendo, mas é estar ali em atenção plena, é tentar entender por trás da mensagem que o outro está querendo nos dizer, o que é que ele está sentindo, quais são as suas preferências, os seus valores. É você estar ali com atenção para o que o outro quer nos dizer. É a linguagem do não verbal, né? A linguagem do não dito. A empatia, né, é a compreensão respeitosa do que o outro está passando e a lidar com emoções. E essas emoções é que vão ser o papel principal, papel não, mas o que acontece, o enredo dessa história são as emoções. E aí eu queria rapidamente lembrar vocês o que acontece quando a gente recebe uma notícia difícil. Quando algo quebra a nossa expectativa, quando algo mexe com o que é sagrado, o que nós temos como valor, como preferências, como princípios, quando isso acontece, acontece um fenômeno no cérebro que ele é bem primitivo, que é lá do cérebro primitivo, aonde um estímulo que nos ameaça, naquela época, né, lá atrás, era um animal, era um outro ser humano querendo as nossas terras, enfim. Quando isso acontecia,
justamente nesse local, que é o sistema límbico, que é o sistema que mexe com emoções, com memórias, com é, você guardar aquela experiência que você teve, como que você reage ao meio ambiente, elas acabam sendo, esse sistema aí que está em roxinho, ele acaba sendo acionado, e aí é como se um alarme soasse dentro do cérebro. E aí o cérebro entra nesse mecanismo bem simplificado de luta ou fuga. Então, nesse momento, ou eu vou lutar porque tem uma ameaça na minha frente, ameaça, seja ela doença, seja ela progressão, seja ela uma internação, uma, uma punção venosa, é uma ameaça. Isso está me agredindo, ferindo a minha integridade, quebrando uma expectativa. E aí, ou eu fujo disso, ou eu luto. Isso em termos cerebrais, tá? Então, isso acontece de uma forma, e o que domina ali é a emoção, geralmente o medo, né, a angústia. E aí o cérebro entra nesse sistema e o que que acontece? Esse sistema ele é muito rápido, de respostas rápidas. Por quê? Porque o cérebro nesse sistema está acostumado com sobrevivência. Então, quando você dá essa notícia difícil, acontece esse mecanismo rápido de resposta, o cérebro entra em mecanismo de sobrevivência. Então, o que é que nós enxergamos na frente? Só a ameaça, mais nada. Então eu não consigo pensar, poxa, isso que está acontecendo é por causa disso, então eu entendi que é isso, então eu vou planejar isso, isso, isso. Não. Ele se fixa na ameaça, como é que eu vou me livrar daqui? Né? Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou fazer para combater tudo isso? E aí a capacidade do cérebro que está aqui na frente de pensar, de raciocinar, de julgar, né? O que é que está acontecendo? Pera, deixa eu pensar. Ele ele está desligado, porque é uma via mais lenta, é uma via onde a gente tem que recrutar mais funções do cérebro para isso. Então, quando a gente dá uma notícia difícil, a gente precisa entender que o que está ali presente intensamente são as emoções. E quando a gente acolhe essa emoção, permite que esse paciente, esse familiar expresse essa emoção, a gente permite que esse circuito rápido se esvazie para entrar esse circuito lento, para entrar a tomada de decisão, para entrar a classificação de risco, o julgamento, o pensamento crítico. Aí entra e eu consigo pensar naquilo que foi falado. Isso é importante porque isso acontece com a criança, com a família e conosco. Isso também está acontecendo conosco, porque quando a gente vê o resultado de um exame que a gente não gostaria do nosso paciente, a gente precisa ter um tempo para pensar e muitas vezes a gente é tomado por emoção. Então é importante porque as crianças estão em desenvolvimento, é um cérebro em desenvolvimento. Então imagina o impacto disso para esses pacientes. Então, falando um pouco, né, desta notícia difícil para essas crianças e adolescentes, então a gente pode pensar, bom, eu vou causar um dano. Essa criança não está nem ainda com o cérebro maduro o suficiente para poder ter o entendimento, né, cognitivo, esse entendimento do que está acontecendo. Não, então não vou falar. Não, pelo contrário. As crianças precisam ser os protagonistas, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ter a sua opinião ou o que elas acham considerado. Claro, respeitando de acordo com o nível de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto emocional. Elas têm direito à informação, mas é uma informação que é progressiva. Não é a gente jogar, né, aquela informação que elas não vão entender, honesta, adequada para a sua idade. Elas vão ter reações que são comuns a nossas, medo, culpa, às vezes sentem que é um castigo, e elas têm essa intuição profunda sobre o corpo, porque elas estão sentindo ali, as crianças são muito sensíveis nesse sentido. Sentir o corpo, ele também diz de um cérebro que quer sobreviver. Se ele não consegue entender o próprio corpo, se a criança não consegue sentir as coisas diferentes, ela não sobrevive. E a gente corre muito risco de deixá-las no silêncio, de fazer, né, um combinado para que as crianças não saibam do que está acontecendo. E aí a gente aumenta a ansiedade, aumenta a solidão, aumenta muitas coisas ruins. E para que a gente consiga que essa criança entenda o que está sendo falado,
e que ela não só entenda do ponto de vista do que está acontecendo, mas do ponto de vista emocional, eu preciso saber tudo isso. Eu preciso saber do desenvolvimento cognitivo dessa criança, eu preciso saber do desenvolvimento socioemocional, qual é a história dessa família, a biografia dessa criança, qual o papel que ela faz nessa família. Eu preciso das habilidades do profissional. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas características, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista cognitivo, porque a gente precisa conhecer para a gente poder comunicar. Se a gente não sabe, a gente vai usar uma linguagem inadequada, eu não vou informar. Eu não vou acolher adequadamente essa emoção, porque eu não sei como ela vai reagir. E eu não vou propiciar para ela uma ação, seja ela, por exemplo, colaborar com um procedimento, seja ela entender por que que ela está tomando esse remédio, por que que ela está internada, por que que ela não pode ir na escola e etc. Então, crianças pequenininhas, né, de 0 a 2 anos, e aqui eu vou falar sempre do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo pelo Piaget, né, que foi um pedagogo que estudou muito isso, e a parte emocional com os estudos do Casel. Então, do ponto de vista cognitivo, essa criança, o que que ela tem? Essa criança, ela é uma criança que está aprendendo pelos sentidos. Então, ela põe tudo na boca, ela engatinha, ela põe a mão e o pezinho, ela ouve os barulhos e ela vai curiosidade de saber o que é. Ela imita os adultos em imitações simples. Ela brinca de esconde e né, cadê achou com a mãe e com o pai. Ela inicia o balbucio, está iniciando a linguagem, então ela está iniciando o conhecimento das suas referências cognitivas da vida, né? O que é o barulho de um carro, o que é uma maçã, né? O que é uma tristeza, o que é uma alegria de expressão facial. Então, no socioemocional, ela, por imitação, ela consegue saber o que é alegria, o que é tristeza, o que é um rosto de alegria, o que é um rosto de tristeza. Ela precisa do cuidador para ela se autorregular. Então, quando chora, quando sente dor, né? Ela cria esse vínculo seguro com essas figuras de apego. Então, é muito importante nessa fase que a gente não seja uma figura de ameaça para essa criança. Então, a nossa comunicação é muito mais não verbal para que essa criança consiga nos enxergar como alguém onde ela possa se apegar seguramente. Enfim, então essa criança, a comunicação com ela é mais neste sentido. A criança um pouquinho maior, de 3 a 6 anos, e essa é uma fase muito gostosa, porque é uma criança que está no período pré-operatório, né, do cognitivo, onde ela já tem as suas referências, mas agora ela faz esse pensamento imaginativo, de faz de conta. Então, um cabo de vassoura vira uma varinha mágica ou vira um transporte, né, onde ela pode voar. Um papel vira um avião e aí várias histórias. Um frasco de quimioterapia vira o remédio do herói. Então, ela começa nesses pensamentos porque ela começa a explorar o mundo e explorar muito do ponto de vista dela, né? Do que ela acha, do que ela sente, das coisas que ela faz e que provoca reação no outro, esse egocentrismo, esse raciocínio intuitivo, que muitas vezes é uma intuição que não é lógica. Então, eu tive dor de garganta porque eu tomei gelado. E essa linguagem que está assim, aumentando o número de palavras e compreensão. E do ponto de vista socioemocional, ela começa a nomear emoções um pouquinho mais complexas, ela começa a tentar se regular o impulso, então não pode aí, então eu sei que ali eu não posso, e aí eu vou parar, porque senão minha mãe vai ficar brava. Eu começo a ter os primeiros sinais de que eu compreendo a emoção do outro, então eu compreendo que o outro amiguinho está chorando. Por que será que ele está chorando? E eu vou consolar. Participa de brincadeiras, e aí começam os primeiros conflitos, e toda a busca é nesse desejo imediato. Eu quero esse brinquedo, eu quero esse pirulito, enfim. Então, a nossa comunicação ela vai ser voltada para essas características. Uma criança de 7 a 11 anos já é uma criança que ela começa a ter um raciocínio um pouco mais lógico. Então, do ponto de vista cognitivo, a gente chama de operações concretas. Um pensamento que sabe a causa e efeito. Não é porque eu tive dor de garganta porque eu tomei sorvete, é porque provavelmente eu peguei uma infecção de uma bactéria, de um vírus.
ela entende um pouco mais por que que as coisas acontecem. Ela entende que não é só o que eu quero, não é só o que eu penso, as outras pessoas, os outros amigos pensam diferente, têm reações diferentes. Aprende com esses exemplos práticos. Então, essa criança aprende muito rápido que se ela não tomar o remédio, ela vai vomitar. Então, por pior que seja, ela vai tomar esse remédio. Ou ela começa a aprender que se eu ficar calma na punção do catéter, ele vai melhor. Então, isso da experiência, ela começa muito rapidinho. E o socioemocional, ela começa a reconhecer e expressar emoções mais complexas. Então, é a época da vergonha, é a época de se sentir orgulhoso porque fez uma tarefa difícil, de que deixou funcionar o catéter. Então, e é muito legal a gente participar disso. Tem um controle maior de frustração, já entende um pouco mais de regras. E aqui as amizades são centrais. Então, imagine uma criança que é tirada desse ambiente. Aqui os amigos são o máximo, né? E aqui já avalia as consequências das ações. Então, aqui a comunicação ela é um pouquinho mais elaborada. E para os adolescentes, aqui eles já estão, né, no período das operações formais, porque eles conseguem ter um pouco mais de noção do abstrato, do amor, do ódio, né, da morte. Ele está em busca das suas referências, do seu modo de pensar, então afasta um pouquinho dos pais para eu entender quem eu sou, o que que eu vim fazer nesse mundo, busca essa identidade, esse senso crítico. E do socioemocional, eles estão nessa busca dessa identidade, tem essas oscilações emocionais, a impulsividade está presente ainda, né? Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso faz mal, talvez num curto prazo não, então eu vou fazer, né? Tem essa sensibilidade para causas coletivas, essas amizades ganham, né, um papel muito central na sua vida, enfim, começam a ter esses valores, a ética, entender um pouco mais. Então, aqui eu preciso também de uma outra forma de comunicar. Então, tudo isso é muito importante. Se eu não sei disso, eu não sei me comunicar. Eu não consigo com que a mensagem chegue de uma forma que ele consiga entender, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista emocional. Passando agora para a família, o que que eu preciso saber de importante, né? O que que é imprescindível entender nesse mecanismo que me ajuda nessa comunicação? O estilo de apego, que foi muito estudado, né, pelo Bowlby, um psicólogo, onde ele quis fazer uma relação entre a criança e o seu cuidador, e essa forma de afeto dessa relação ele acredita que molda como a criança responde emocionalmente ao longo da vida. E como nós também, como fomos crianças e como tivemos as relações com os nossos pais, como que nós reagimos a todas as situações da vida. Isso ele acha que tem muito a ver com esse estilo de apego. Então, nós temos o estilo seguro e o estilo inseguro, que é dividido em evitativo, ambivalente e desorganizado. Isso só para vocês saberem que quando eu tenho uma mãe e um pai e uma criança que tem um apego seguro, eles tendem a buscar um apoio, a entender melhor as suas emoções, a dialogar com a equipe. E quando eu tenho um estilo mais inseguro, eles podem demonstrar uma ansiedade maior, uma resistência, uma dificuldade na tomada de decisões. Só que isso a gente não faz a avaliação em um encontro. Isso é uma construção. E a gente acaba entendendo qual é esse estilo de apego e trabalhando a comunicação para que as famílias se sintam mais seguras, para que elas tenham a informação suficiente para tomar as decisões, para que elas entendam os processos emocionais, se sintam acolhidas e sintam mais confiança na equipe, em você. Além disso, os estilos de parentalidade, ou seja, o papel que cada um de nós, como pai e mãe, exercemos, a forma que nós cuidamos, a forma como que nós expressamos afeto, a forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos, eles também têm relação. E eles também ajudam a nós adaptarmos essa comunicação. Então, dos quatro estilos de parentalidade estudados, mais estudados que são esses, o autoritativo, por exemplo, são pais que estão mais preparados emocionalmente para enfrentar desafios. São pais que conversam mais com a criança sobre assuntos difíceis.
Já os pais autoritários, eles podem reagir um pouco mais com resistência às vezes ao que é proposto que não está de acordo com o que eles pensam ou que vão provocar emoções intensas. Já os permissivos, eles têm um pouco mais de dificuldade em lidar com esses limites, com decisões difíceis, pela própria construção que fizeram. E os negligentes têm muita vulnerabilidade, com esse vínculo com a criança e exigem um pouco mais dessa comunicação. E tudo isso é importante porque a gente vai juntando essas pecinhas para a gente poder proporcionar essa conexão única com cada um das crianças e das famílias que chegam até nós. E nós, como profissionais da saúde, nós precisamos ter esses domínios para que a gente possa nos comunicar melhor. Então, como eu já falei, a comunicação de uma notícia difícil, ela perpassa pela nossa comunicação interpessoal. Então, a gente precisa dessas habilidades básicas que eu já falei para vocês, a escutativa, a empatia e como manejar emoções. A gente precisa de inteligência emocional, que são domínios que também são treináveis. Nós precisamos entender o nosso estilo de comunicação para que a gente possa entender que talvez naquele momento o meu estilo não vai ajudar tanto. Então eu preciso refletir sobre como é que eu posso atingir aquela família e a nossa personalidade, o nosso comportamento. Quando eu falo de inteligência emocional, e isso é algo que vem lá desde a década de 90, é essa capacidade mesmo da gente reconhecer a emoção do outro e a nossa, da gente compreender por que, né, que surge essa emoção, nós nos regularmos e nós expressarmos essa emoção de uma maneira adequada. Para isso, a gente precisa de 5 coisas. Olha como é fácil, gente. A gente precisa de autoconsciência, ou seja, perceber as nossas próprias emoções. E às vezes a gente não consegue. Na nossa, nosso dia a dia, a gente não consegue reconhecer que nós estamos com raiva, que nós estamos frustrados, tristes, né? E é difícil admitir isso, porque nós exercemos esse papel de que estamos ali, precisamos dar conta de tudo e que precisamos ser extremamente competentes no que fazemos e que não podemos sentir isso. Então, essa é importante porque reconhece as nossas próprias emoções. A autorregulação como o controle dessas emoções na situação de estresse, por exemplo. Então, né, a Gra, que é uma intensivista, se ela recebe uma criança que naquele momento precisa de uma intervenção urgente, se ela se perde nas emoções, ela não consegue ajudar. Se ela não reconhece que ela tem uma emoção ali e ela se controla, ela não consegue ajudar. Um exemplo, né? A motivação é a gente manter o engajamento, manter a disposição, manter a resiliência. Se a gente não tem essa motivação, a gente não entra no quarto para conversar. A empatia, né? Então, essa capacidade de compreensão do que o outro está sentindo e como nós vamos responder a isso. E as habilidades sociais, ou seja, a nossa capacidade de construir relacionamentos positivos, relações sociais positivas. E muitas vezes a gente não tem essa habilidade, por histórias de vida, por experiências. E aí chega numa situação em que a gente precisa comunicar algo que é muito difícil e a gente precisa dessas habilidades. Então, tudo isso, gente, a gente consegue treinar, a gente consegue desenvolver para termos essa competência da inteligência emocional. E a personalidade? A personalidade é uma outra coisa que interfere muito quando a gente vai comunicar. Então, essa personalidade, que é chamada de Big Five, né, que são 5 grandes traços da personalidade, que foram estudados por 2 psicólogos, eles descrevem, né, 5 domínios, 5 dimensões fundamentais, né, da personalidade, que eles vão influenciar a maneira como a gente se expressa, como a gente expressa ideias, valores, como a gente interpreta as mensagens das pessoas e como que a gente interage. Então, é importante a gente saber porque isso é autoconhecimento. Então, conhecer esses traços ajuda a gente a adaptar a comunicação. Então, um dos traços, por exemplo, é a abertura à experiência. São pessoas que têm comunicação criativa, inovadora, e que às vezes podem soar um pouco abstratas. E aí eu não tenho a compreensão do outro. Isso é um traço da minha personalidade, que se expressa na forma como eu me comunico.
Ou a extroversão, que são pessoas que são expressivas, envolventes, e aí eu posso, de repente, dominar a conversa e não deixar o outro falar. A conscienciosidade são pessoas que têm ideias claras, são bastante organizadas nos seus raciocínios, e de repente eu posso ter uma rigidez aí, que também não conecta. A amabilidade, como, né, pessoas empáticas, acolhedoras e que às vezes podem evitar um pouco esses conflitos difíceis, né? E o neuroticismo, que são pessoas que são sensíveis a emoções e às vezes podem se comunicar de uma forma ansiosa e reativa. Aqui eu não só tem outros pontos positivos, lógico, mas não é o intuito a gente falar sobre personalidade, mas é mostrar para vocês que como isso interfere na comunicação e como que a gente precisa entender a nossa personalidade e tentar identificar traços, né, nas famílias que a gente consiga conectar. E entender como é que essa mensagem vai chegar para essa paciente, para essa família. E os nossos estilos de comunicação também. Então, além da personalidade, nós também nos comunicamos, por exemplo, de uma forma passiva, evitamos conflitos, e às vezes isso dificulta essa comunicação, ou às vezes a gente se comunica de uma forma um pouco mais agressiva, um pouco mais dominante, e às vezes isso pode gerar medo, algum conflito. Ou a gente fica naquele passivo-agressivo, a gente não fala, a gente não age de uma forma dominante, mas saindo daquela situação a gente acaba sendo um pouco mais incisivo. E o assertivo, né? Que é aquela pessoa que se expressa de uma forma clara, empática. Então, nós não somos uma coisa só, né? A gente tem traços de cada uma delas. Então, dependendo da situação, a gente precisa de uma comunicação um pouco mais assertiva, um pouco mais agressiva, não no sentido de ferir o outro, mas de passar uma mensagem ou até acolher um pouco mais essa emoção de uma forma, né, mais assertiva. Então, dependendo da situação, a gente usa esses estilos. Então, esses estilos que são adotados por nós, eles têm um impacto direto nessa qualidade do que a gente comunica e diretamente na experiência do paciente e no ambiente de trabalho. Aqui nós estamos falando de uma comunicação com a família, mas entendam que isso também vale para as nossas comunicações no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas. Então, tudo isso, gente, está dentro do primeiro pilar, que é o pilar do conhecimento. Conhecer o desenvolvimento, conhecer como nós funcionamos, conhecer como a família funciona, isso é muito importante. O segundo pilar, que é a sensibilidade, o que que ele vai trazer para a gente? A gente está falando de emoção, que, como eu falei, é o protagonista desse fenômeno das comunicações. Então, as emoções elas vão nortear tudo o que nós vamos fazer em termos dessa conexão. Então, nós como emissor de uma mensagem, nós temos uma informação. A gente precisa que essa informação chegue ao receptor, seja criança, seja família. Como é que a gente vai fazer isso? De que forma nós vamos fazer? Então, o que eu quero dizer? De que forma eu vou fazer isso? Que linguagem que eu vou utilizar? Que tom de voz que eu vou utilizar? Qual a expressão do meu corpo? Aonde eu vou fazer isso? Né? Qual é a cadência? Qual o ritmo dessa mensagem que eu vou dizer? Tudo isso está aqui. Só que isso é muito influenciado pelas nossas emoções, pelo nosso estado emocional, pela nossa personalidade, por tudo que nós estamos passando fora dali, tudo vem à tona nesse momento. E aí, quando eu, né, dou a mensagem, aí o que eu digo é diferente do que a pessoa entende. E o que a pessoa entende é diferente de como a pessoa processa o que entendeu. Então, olha a complexidade desse fenômeno. Ambos as situações, o que eu digo, como a pessoa entende, vai depender muito das emoções. E como ela processa, vai entender muito daquela segunda resposta mais lenta. Primeira resposta rápida é o que ela entende. Segunda resposta mais lenta é o que ela processa. No meio desta complexidade, eu tenho os ruídos. Porque o que eu digo não é o que a pessoa entende, não é o que a pessoa processa. Entenda a pessoa, né, como paciente e familiar.
Então, quais são esses ruídos? São os nossos filtros, as nossas experiências, os nossos valores, a personalidade, tudo que a gente falou até agora, as crenças, a maturidade dessa criança, a demanda. Então, a gente precisa entender que sim, vão haver filtros, haverá filtros, haverá filtros. Quanto mais consciente a gente tiver desses filtros, menor vão ser esses ruídos, maior vai ser a chance dessa pessoa entender o que você quis dizer e processar de acordo com seus valores, as suas crenças, as suas experiências, as suas preferências. E mais fácil dela te dizer o que ela entendeu, baseado em tudo isso que eu falei. E aí vem uma parte muito importante dentro da sensibilidade, que é a comunicação não verbal, é a linguagem que fala antes das palavras. Isso é muito importante. E aí, do que essa pessoa entende do que a gente fala, só 7% vem através das palavras, 38% vem do tom de voz e 55% da linguagem corporal, principalmente crianças. Crianças leem muito linguagem corporal. É a mensagem que chega muito antes da, da palavra, do que você diz. Então, para a gente comunicar com sensibilidade, a gente precisa identificar esses sinais sutis. Uma tensão muscular, seja um ombro mais elevado, seja uma mandíbula mais contraída, um olhar evasivo, perdido, fixo, um choro contido, uma respiração um pouco mais ofegante, um morder de um lábio, inquietação das pernas, as mãos apertadas ou inquietas, a expressão facial de preocupação, isso ele dá a mensagem, isso fala pra gente o que está acontecendo ali. Está acontecendo alguma emoção. Então a gente precisa olhar para isso. Nós também. Nós precisamos entender que a gente comunica isso também. A gente precisa ajustar essa postura e o tom de voz. Quer dizer, manter-se quando a gente vai conversar com a criança no nível dela. Ter uma postura aberta, relaxada, usar um tom calmo de voz, com um ritmo mais cadenciado. Porque às vezes a gente está falando e a gente começa a gaguejar. Isso não é crime. Isso só está dizendo que eu tô com uma dificuldade, que eu tô com alguma coisa ali acontecendo. Estabelecer esse contato gentil. Se a gente fixa o olhar e fixa de uma forma que às vezes incomoda, então tem que ser de uma forma gentil. E ressoar emocionalmente. Se o momento ali tá de tristeza, eu não vou. Eu preciso cuidar do meu não verbal para que não passe uma impressão de neutralidade, para que não passe uma impressão de que eu não me importo. Eu tenho que ter essa ressonância. A responsividade não verbal, nossa, é um poderoso construtor de confiança, principalmente com crianças, 100% com crianças. E essas emoções que são vistas e validadas, elas têm espaço para se expressar. As crianças têm espaço para fazer perguntas e para colaborar. Então é muito importante que essa sensibilidade venha desse olhar aguçado. E a gente precisa, para isso, estar inteiro, com a escuta ativa, ali, prestando atenção e a consciência de todos esses processos. E essa sensibilidade, quando acontece, quando a gente tem esse conhecimento e tem essa sensibilidade, a gente ressoa emocionalmente. E aí é aquela sensação de, sabe quando você está conversando com alguém e esse alguém faz uma manifestação não verbal que você fala, ele está me entendendo. Seja um chacoalhar de cabeça, seja um não verbal que também expressa emoção. E aí você fala, ele está me entendendo. Eu estou me sentindo compreendida. E essa ressonância emocional reduz estresse e ansiedade, fortalece vínculo, você confia nessa pessoa, porque você sabe que ela está te entendendo. E melhora a adesão ao tratamento. Então, isso é muito importante. Quando a gente tem esse pilar muito bem construído, a gente ressoa emocionalmente. E é muito mais fácil depois a gente é, ajudar esse paciente a entender cognitivamente, a entender realmente o que aquela mensagem quer dizer para a vida dele. E o último é a parceria, é o pilar da parceria. Então, a parceria é essa construção de vínculo de confiança entre essas três pontas do triângulo, que é o profissional, a criança e a família.
Para essa parceria acontecer, a gente precisa desses dois pilares que a gente acabou de dizer. Além disso, eu preciso de transparência, honestidade, eu preciso de respeito, de escuta e de acolhimento. Se eu não tiver isso, e para isso eu preciso de todas aquelas habilidades e todo aquele conhecimento que eu já disse antes, eu não faço essa parceria. E aí, nessa tríade, quando acontece a parceria, eu respeito a voz da criança, eu respeito os limites da sua compreensão, eu reconheço o papel dessa família como um papel importantíssimo dentro dessa comunicação, como modulador da notícia, como mediador da linguagem, como apoiador, e eu assumo o papel de guia e não dono da verdade do que eu estou falando. Então, dessa forma, eu tenho o protagonismo compartilhado. Então, tudo isso desses 45, 50 minutos que eu tô falando aqui é para dizer isso, que o protagonismo ele é compartilhado. Porque dentro dessa comunicação, esses três atores, a criança e o adolescente, a família e o profissional da saúde, quando bem alinhados, quando conscientes, principalmente o profissional da saúde, de tudo isso, a gente consegue é, esse vínculo de confiança e essa comunicação, ela é transformadora, porque ela cuida daquele indivíduo. Para finalizar, a gente tem de um lado da ponte a dor da notícia difícil e o outro lado a possibilidade do cuidado e do vínculo de confiança. Para que isso não seja, para que seja uma ponte, ligação entre um lado e outro, eu preciso desses três pilares: do conhecimento, da sensibilidade e da parceria. A comunicação, ela não vai ser simples, ela nunca vai ser simples. É difícil da gente sair, né, de um cenário disso tranquilos nesse sentido, porque é muito complexo, né? Nós saímos tranquilos quando nós fazemos essa construção e sabemos que vai ter dia que a gente não vai conseguir os nossos objetivos. Mas se a gente estiver presente ali, atenção plena, acolhendo e entendendo esses processos, ela vai ser humana, ela vai ser ética, ela vai ser compassiva. E aí, pessoal, é esse o convite que eu faço para vocês, que nós fazemos. É o convite do nosso instituto, que não é apenas aprender, é viver e praticar essa transformação. E aí, para isso, nós convidamos todos vocês a conhecer o nosso mais trabalhado, mais sonhado e mais construído, que é o nosso curso, aonde a gente faz exatamente isso. A gente treina, a gente fornece essas ferramentas para que esta ponte aconteça. Eu vou compartilhar com vocês como esse curso é estruturado, para vocês terem uma ideia, e para vocês verem se isso faz sentido, né? Então, o objetivo desse curso é fazer essa aquisição de habilidades e competências para que esta comunicação seja transformadora, para que ela consiga atingir esses objetivos de você ter uma escutativa, de você sustentar o desconforto desta conversa, de você conseguir acolher as emoções e você proporcionar essa experiência positiva para o seu paciente. Então, comunicar notícias não é um dom, ela é a habilidade. Vai juntar a habilidade técnica com todas as características de uma conexão humana de qualidade. Então, é escutar ativamente, é sustentar o desconforto, é usar a linguagem certa para cada idade, é reconhecer essas emoções, compreendê-las, entender quais são os padrões de apego e papel da família, comunicar com sensibilidade, com parceria, com inteligência emocional, para que a gente possa realmente usar essa comunicação como cuidado. Como que é o formato do curso, pessoal? Nós temos então aulas online, que são síncronas, são encontros ao vivo, onde a gente pratica muito, apesar de ser online, nós temos muitas dinâmicas, reflexões para que a gente construa esse conhecimento e não só receba passivamente as informações, nós construímos isso
porque são formas interativas de trocas de experiência. Então, são aulas online e são encontros presenciais. Nós temos 2 dias de encontro presencial, onde a gente faz essa prática intensiva, essas simulações realísticas, dinâmicas de grupo, para que a gente construa essas habilidades. Então, para que a gente tenha habilidades dentro da comunicação, nós precisamos praticar. Então, são 40 horas de curso total, sendo 12 horas presenciais. Nós temos uma aula por semana, que são sempre às quartas-feiras à noite. As aulas ficarão gravadas por 4 meses e o tempo total aí de curso são de 2 meses e meio. Data de início dessa nova turma, nós já tivemos uma primeira turma em abril, vai ser agora, dia 24 de setembro. O cronograma das aulas e o conteúdo são esses. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente se baseia nesta tríade da comunicação e na construção desses pilares. Então, a gente foca na criança, a gente foca na família e foca no profissional da saúde. Então, no profissional da saúde, a gente trabalha todas aquelas habilidades de escuta ativa, de empatia, de trabalhar com emoções da inteligência emocional, de entender o nosso perfil comportamental, para que a gente faça né, tenha o autoconhecimento, o autocontrole, enfim, motivação. A gente passa pelas crianças, né, entendendo o desenvolvimento muito a fundo, emocional, cognitivo, como é que a gente comunica e passando pela família e qual é o papel dessa família dentro dessa comunicação. Aqui para vocês verem, né, algumas fotinhos do nosso primeiro encontro, nós tivemos alguns convidados muito especiais que também tiveram, né, essa oportunidade de compartilhar conosco os conhecimentos, né, as competências, as suas vivências. Então foram encontros muito bacanas. Foram 10 encontros online, das 7 da noite até as 9h30 da noite. Então, uma vez por semana, onde a gente pôde, né, compartilhar muitas coisas. E a gente tem o encontro presencial, que vai ser 6 e 7 de dezembro, aqui em Jundiaí, onde no sábado será das 9 às 18 e no domingo das 9 às 13. E aí é a hora onde a gente pratica mesmo, né? As dinâmicas em grupo, as discussões de casos, as simulações realísticas. E aí eu queria mostrar para vocês como isso funciona. Então aqui nós temos as dinâmicas, né, com discussão de caso, com rodas de conversa, onde a gente tem a oportunidade de vivenciar tudo isso que a gente viu na prática. Aqui mais algumas fotos, né, com esses encontros, onde a gente pôde também compartilhar a experiência de cada um, a visão de cada um, a bagagem de cada um, que cada um traz, e construir esse conhecimento, as reflexões individuais, os debates, né, onde a gente mais uma vez pôde colocar ali tudo o que a gente vive, todas as dúvidas, todas as vivências, e a gente construa isso conjuntamente. Aqui, as simulações realísticas, né, de notícias difíceis com atrizes e atrizes experientes já nessas dinâmicas. Então, a gente faz a simulação com o caso real, e aí depois a gente tem a discussão em grupo, onde a gente tem checklist de todas as habilidades, a gente discute sobre essas possibilidades, né? A gente refaz a cena, então é um aprendizado muito impactante e desenvolvedor, né, das habilidades. Aqui também é uma outra atriz com outro roleplay, com uma outra situação. Então, nós temos vários casos clínicos onde a gente pode fazer essa vivência. É, mais um caso clínico, a gente é, faz às vezes em dupla, às vezes individual, mas com toda essa dinâmica mesmo de permitir a cena e depois discutir, rever, se rever, a gente filma, se vê a comunicação não verbal, como que foi, como é que eu me comportei, que palavra eu usei, porque na hora que a gente faz, a gente não está, às vezes, ali ligado de como que a gente está fazendo isso. E a nossa talvez a hora mais especial, que é
o Atriz Mirim. Então, nós temos o treinamento com uma criança, onde a gente faz essa cena da comunicação com a criança, porque a gente precisa treinar isso, né? Então, nós temos a Atriz Mirim, nós somos o único curso que tem a Atriz Mirim, e eu queria mostrar para você o depoimento da Catarina, que é essa aluna que fez na primeira turma, para mostrar o quão potente é esse treinamento com a criança. Aqui a gente, né, só para vocês verem a cena que foi, como que é potente isso, porque realmente acontece uma cena com, né, um caso clínico e a criança na comunicação ali, então a gente consegue perceber e esse vídeo depois a gente vê juntos para ver aonde que, né, o que a gente podia ter feito de melhor, ou isso foi bom e a gente discute, tá? Então isso foi muito bacana. E aqui o depoimento da Catarina para vocês ouvirem. Tá sem o som, Polly. Tá sem som? Acho que se tira o compartilhamento e põe de novo, que aí você põe para pôr o som. Na hora de compartilhar, tem um negocinho do lado que tem o som. Já É achei, ó. verdade, ele não tem. A voz da Catarina é tão gostosa. Ver se dá pra. É que aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Acho que agora vai. Bom, se não for, a gente vai. Dá Tem pra a ouvir. legenda, Polly. É. Oi, eu sou Catarina, eu sou de Recife, sou pediatra, pneumopediatra e paliativista pediátrica. Trabalho com crianças com doenças crônicas complexas e doenças raras. Nesse curso, a gente faz algumas atividades de simulação, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma simulação em que uma criança atuou como uma paciente. E foi muito legal, porque normalmente a gente não tem ninguém avaliando como a gente está se comunicando. E aí, essa oportunidade inédita, eu já tinha participado de outras atividades parecidas, mas essa atividade inédita me deu abertura para amadurecer alguns pontos que eu tinha mais dificuldade, ouvir como outros colegas faziam e ouvir da própria pessoa que recebeu, né, da própria atriz Mirim, como ela tinha me percebido na cena, que era algo que eu nunca tinha recebido. E aí isso me amadureceu mais ainda e a vontade era até que o curso durasse mais. Então, convido vocês a participar dessa experiência, porque ela muda a gente. E para a gente finalizar, então, se isso fez sentido para vocês, né? Então, a gente está aqui para oferecer para vocês esse curso, porque a gente vai consolidar esses pilares e vai tornar protagonista dessa comunicação que cuida e transforma, tá? Então, nós estamos abrindo as inscrições. O período de inscrição começa hoje e vai até a meia-noite do dia 17 da semana que vem, 17 de setembro. Nós vamos ter aí um bônus muito bacana. Os 5 primeiros inscritos vão ter direito a uma consultoria com toda a nossa equipe Cora de algum caso, de alguma situação, de uma reflexão que vocês, né, tiveram. Nós temos a garantia, né, do retorno do investimento, em 14 dias, se não fizer sentido para vocês. Esse é o QR Code para fazer a inscrição. Então, eu vou deixar aqui porque tem um risco na tela que eu não sei se vai pegar. Então, estamos aqui à disposição e é muito bacana. Vocês acompanham pela nossas redes sociais os depoimentos dos alunos e tudo que a gente constrói com muito carinho para vocês. Então, se tudo isso fez sentido, gente, venham conosco para fazer essa construção, para melhorar a comunicação, para transformar esse momento e nós ficamos aqui à disposição, tá bom? É, eu tô vendo se tem alguma dúvida aqui, mas em relação ao curso, vocês podem entrar em contato conosco através do Instagram, e a gente vai tirar, né, todas as dúvidas em relação ao curso. E se tiver alguma dúvida em relação à aula, se não, nós temos o nosso canal no Instagram, nós temos o nosso canal no WhatsApp também, né, onde vocês entraram para ver o link. Nós nos comunicamos por ali também, então, né, fiquem à vontade. O Insta do nosso projeto é @instituto.cora, tá?
vou colocar aqui no chat para vocês, obrigada, Gra, para vocês entrarem, porque lá a gente tem, né, todo o nosso material e se precisar de alguma informação a mais, vocês têm lá acesso a nós, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram da rede, do Instituto Cora. Então, queria agradecer mais uma vez por vocês terem compartilhado conosco, terem ficado aqui. É muito importante para nós que vocês estejam aqui e que levem tudo isso que a gente colocou, que levem com vocês, que sirva na prática de vocês e que vocês possam estar conosco nessa caminhada. Queria falar para as meninas também, se quiserem dar boa noite para a gente se despedir. O QR Code fica aqui, gente, as inscrições até 17 de setembro. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aguardamos vocês. Bom, pessoal, nós vamos ficar aqui mais um pouquinho, mas fiquem à vontade e esperamos todos vocês. Boa noite e até o próximo evento.